Beleza, Tijão. Então vamos lá. A gente tem aqui uma etapa super importante da construção civil, que é a etapa de execução de revestimentos cerâmicos, né? Tanto em piso quanto em paredes. Só que a gente vai falar aqui da execução interna desses revestimentos, tá certo? Muitas das vezes, o que acontece? Quando você tem a execução de revestimentos externos, existe uma outra preocupação nesse assentamento de pastilhas, revestimento e cerâmicas, granitos em áreas externas, tá? A gente vai se atentar um pouco mais para essas paredes internas, certo? Então, a gente tem, primeiramente, a constituição do sistema de revestimento, né? São basicamente essas cinco etapas que compõem o sistema de revestimento. O substrato, que nada mais é que a base, né? Seja ela o contrapiso no piso ou o emboço na parede, né? Como a gente tem, muitas das vezes, a gente já falou, né, em aulas passadas, que a gente precisa, para assentar cerâmica, a execução de um emboço, que é aquela argamassa com areia média para grossa, certo? Para ficar aquele emboço mais grosso, né, para dar aderência, tá? Então, o substrato tanto pode ser a base, né, o contrapiso, a argamassa de regularização, o emboço, a argamassa colante, que faz parte do assentamento da cerâmica, né? O substrato que eu falei aqui, na verdade, pode ser desde a laje como a parede, né? Aí você vem com a argamassa de regularização, pode ser o emboço, o contrapiso, a argamassa colante, a placa cerâmica, as juntas e a argamassa de rejuntamento. Então, a gente vai falar de cada uma dessas etapas aqui do sistema de revestimento, tá? Aqui é uma figurinha que ilustra, né, todas essas etapas, tanto no piso quanto na parede, né, como vocês estão vendo. Desde o 1 aqui, que a gente tem, então, o substrato, a base, certo? Aqui a gente tem a alvenaria, no caso aqui do piso, a gente tem a laje, e aí vem, né, o emboço na parede, o contrapiso na laje, a argamassa colante já é em comum para os dois, certo? A cerâmica, né? E a argamassa de rejuntamento, né? Então, a gente tem a semelhança na execução desses revestimentos cerâmicos em pisos, tanto em pisos como em paredes, tá? Aqui é um detalhe super importante, a gente já falou isso aqui, acho que em Tecom 1 a gente já tocou nesse assunto, em relação às juntas que existem na construção civil, em uma obra de construção civil. Então, só relembrando que essas juntas elas precisam estar executadas anteriormente ao assentamento do revestimento cerâmico, certo? Então, se eu tenho a junta de assentamento, ela é a junta que se dá um nome para esse espaço aqui entre as cerâmicas, né? Então, essa aqui é a junta de assentamento. A junta de dessolidarização, que está bem aqui no canto, é esse espaço, né, que vai existir entre o piso e a parede, certo? Isso aqui a gente chama de junta de dessolidarização. É uma junta super importante também que vai absorver as tensões aí, as movimentações, né, entre a estrutura e a alvenaria. Temos também as juntas de movimentação, certo? As juntas de movimentação, elas são juntas que vão né, dividir ali os painéis, no caso de uma laje. Então, se tem uma laje muito extensa, essa junta de movimentação ela é feita justamente para que eu divida esses painéis, eu divida a laje em pedaços, para que essa laje não trinque, né? Porque quando você tem uma laje muito extensa, muito grande, ela vai deformar, e se ela não tiver essas juntas de movimentação, ela vai acabar trincando sozinha, certo? Também temos as juntas estruturais, que são espaços previstos ali no projeto mesmo, estrutural, tá certo? Também com a finalidade de
garantir aí a absorção dessas cargas que vão existir, essas cargas mecânicas, certo? A junta de movimentação, ela vai apenas até o embolso, né? Então, você, no próprio embolso ali de uma parede, de um piso, ou no contrapiso mesmo, se for, né, uma laje muito extensa, você deixa esses espaços, né, que vão funcionar como junta de movimentação. Quando você faz fachada também, lá em reboque externo, a gente falou, né, dessas juntas de movimentação na fachada, né? E essas juntas estruturais, elas já são até a laje, até a estrutura, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Então, existe uma diferença da junta estrutural para de movimentação, para de dessolidação, para de assentamento, certo? Então, dá para vocês, né, observarem na figurinha aqui, mais ou menos, qual é a ideia de cada uma. A de dessolidarização, ela é similar à de movimentação. Ela vai até o embolso também, só que ela fica bem no cantinho aqui entre o piso e a parede, né? A movimentação não, ela vai se estender ao longo de todo, né, de todo o painel ali, de toda a extensão ali do piso, certo? Ou de uma fachada. Então, você precisa executá-las sempre. E para a vedação dessas juntas, né, dessas juntas de movimentação, de dessolidação estruturais, as juntas de assentamento não, que a gente vai ver, que a gente utiliza aqui os rejuntes, né, que é um material flexível, mas para as demais juntas de dessolidarização, estruturais, de movimentação, a gente faz o uso, emprega os selantes, né, que a gente conhece aí no mercado, basicamente os silicones, né? Então, a gente emprega os silicones, ou aquela espuma de poliuretano também é bastante utilizada, e isso facilita bastante, certo? Essa movimentação, né? Porque você vai ter um material flexível ali para que, né, ele absorva essas tensões da estrutura, né, dos painéis aqui, do piso, e aí você não tem problemas aí com trincas, né? Muitas das vezes, se você não faz essas juntas, né, até essas trincas elas passam e atravessam até o revestimento cerâmico. Então, por isso que é extremamente importante a execução dessas juntas que a gente está vendo aqui, para evitar, né, problemas com o revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico, ele tem que ser projetado junto com o projeto arquitetônico, né? A gente deve prever que tipos, né, de revestimentos vão ser utilizados, que tipo de materiais, argamassa colante, rejunte. Então, prever essas juntas que a gente acabou de falar. Então, por isso que quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico, já tem que ir em paralelo e pensando, né, num projeto de sistema de revestimento, nos materiais que vão ser utilizados, né, naquela fachada, naquele piso, naquela parede, naquele banheiro da cozinha, para eu prever, certo? Então, ocorrem de forma ali paralela os dois. Quais as finalidades e vantagens que a gente tem em relação ao revestimento cerâmico? Acho que todo mundo, né, concorda que o revestimento cerâmico, o pessoal adora colocar revestimento cerâmico por causa da facilidade de limpeza, né? Então, é muito tranquilo, você passa um pano apenas ali, no revestimento já está limpo, né? Mas ele, além disso, tem outras funções, tem outras finalidades, como a proteção do próprio contrapiso mesmo, proteção também da impermeabilização do banheiro, que você tem que executar antes de colocar o revestimento cerâmico. Ele é antialérgico, né? Traz uma beleza ali para um acabamento final de um ambiente. É durável, anti-inflamável também. E, no final de tudo, acaba valorizando o imóvel quando você tem um acabamento, né? Principalmente um acabamento bem feito. Às vezes não adianta também você ter um material, né, de excelente qualidade, né, que custou ali horrores, né? R$ 100 lá, um metro quadrado daquele porcelanato, se você não tiver também uma mão de obra que vai executar da melhor forma possível,
tá? Então, tem que ter o cuidado também na execução desse revestimento cerâmico. Alguns documentos que devem ser observados para a execução também do revestimento, né? Você tem que ter o projeto de arquitetura, onde você vai ver onde vão existir esses revestimentos cerâmicos, de que forma ele vai ser colocado, a paginação, principalmente, recomendação do fabricante de cerâmica, dos fabricantes de argamassa colante, né, dos fabricantes de argamassa de rejunte, que são materiais que você precisa para executar o revestimento cerâmico. Em relação à argamassa colante, a gente tem a norma que trata sobre a argamassa colante, que é a 14081, né? A argamassa colante é uma argamassa industrializada, que todo mundo conhece, ela vem em sacos, como a gente está vendo aqui, de 20 quilos, geralmente, e ela é pronta para ser usada. Basta acrescentar água ali na quantidade indicada pelo fabricante. Então, é bem tranquilo. Ela é uma argamassa que vai ser responsável por dar aderência entre a placa cerâmica, certo? E o teu embolso, né? Ou o contrapiso, se você estiver fazendo o revestimento cerâmico no piso. Basicamente, a gente tem argamassas colantes que são à base de cimento, né, e ou resina, que aí tem, né, indicação para determinados tipos de usos. A argamassa colante, vocês vão encontrar basicamente essas três no mercado, né? Que a gente chama de argamassa colante AC1, que é o tipo 1, argamassa colante tipo 2 e argamassa colante tipo 3. A abreviatura, a galera já sabe que é AC1, AC2 e AC3. Existe uma grande diferença na escolha dessas argamassas, né? Eu não posso escolher uma argamassa, né, qualquer, se eu vou executar principalmente um revestimento em fachada, um revestimento externo, né? Como a gente está falando só de revestimento interno aqui, talvez a gente, né, não precise se preocupar muito quando o revestimento está interno, mas quando é externo, sim, certo? Então, quais são as diferenças de cada uma delas, tá? A AC1, além de ser a mais barata, ela é a que oferece também menor aderência. Então, galera, o preço da argamassa está ligado, né, diretamente à aderência que ela vai oferecer em relação a aquela base, aquele substrato, tá? Então, a AC1, digamos assim, ela é a que menos, né, vai te proporcionar aderência. Não é uma argamassa ruim, tá? Mas dependendo da situação que você for utilizar, ela não é tão recomendada. A gente tem as características dela, né, que ela vai ter resistência às solicitações mecânicas, né, tipicamente de revestimento interno, ou seja, ela só serve para ser aplicada em área interna. Com exceções de algumas áreas, né, como saunas, churrasqueiras, estufas e outras áreas. Por quê? Porque são áreas que vão ter alto calor, né, alta temperatura. E aí você precisa utilizar uma argamassa um pouco mais específica, tá? A AC2, ela já é um pouco melhor do que a AC1, porque ela vai conseguir ter uma característica de adesividade e flexibilidade bem melhor, certo? Para absorver os esforços existentes tanto para pisos e paredes externas, tá? Então, já é uma argamassa que você pode estar utilizando para paredes externas também. A C1 não, a C2 sim, né? Já pode ser indicada, né, para paredes externas. E a C3, que é a mais cara de todas, mas também é a melhor, é aquela que vai resistir às altas tensões de cisalhamento, né, onde você tem maior impacto, né, de carregamento, você tem maiores tensões ali na tua fachada, naquele revestimento que vai estar o dia inteiro ali no sol, né, no sol da tarde, imagina, né, uma fachada que pega o sol da tarde todinho. Imagina, né, essa absorção desse calor, desse revestimento, né, que vai passar ali para o lado interno da edificação. Então, existe essas tensões muito grandes de cisalhamento
né, entre o revestimento, que com a AC3 ela acaba resistindo melhor nessas situações, tá? Então, deve ser estudado ali qual a argamassa indicada para cada caso, né? Claro que eu não vou utilizar uma AC3, né, para colocar um piso interno num quarto, numa sala, né? Não precisa, eu vou estar gastando dinheiro, porque é meio que mais que o dobro do preço, certo? Então, a gente tem que saber as indicações de cada uma também para não, né, tá gastando dinheiro desnecessariamente. Por isso que é importante saber a indicação. Método executivo, né? Então, para começar o meu sistema de revestimento cerâmico, meu contrapiso e meu embolso, eles já devem estar prontos há pelo menos 14 dias para a cura, né, já ter acontecido aquela cura que a gente conhece do cimento, né, para que reações de hidratação aconteçam. Então, nada de fazer o embolso hoje e aplicar a cerâmica amanhã. É interessante esperar pelo menos esses 14 dias para que o revestimento seja aplicado. Os contramarcos e batentes também chumbados, instalações elétricas e hidrossanitárias também finalizadas, testadas e concluídas. A cerâmica deve ser conferida, isso daí é super importante, gente. Eu acho que vocês já ouviram falar em cerâmica tipo A, tipo B e tipo C, né? Qual é a diferença dessas cerâmicas, certo? Basicamente, o tamanho e a cor, a tonalidade. Se você abrir uma caixa dessa cerâmica tipo A, né? Basicamente, ela está toda padrão, né? Todas as cerâmicas estão do mesmo tamanho, tudo certinho, né? Tudo ok. Se você abre uma caixa da cerâmica tipo C ou tipo B, aí você já tem que fazer uma certa classificação dessas cerâmicas em cada caixa que você abre, né? Então, a diferença no preço existe por isso, né? Então, as cerâmicas, elas, muitas das vezes, quando você compra uma cerâmica de qualidade inferior, você precisa fazer tipo um molde, um gabarito, para identificar as peças de mesmo tamanho, né? Por mais que elas estejam na mesma caixa, seja do mesmo lote, mas você vai ter que classificar essas peças tanto pelo tamanho quanto pela tonalidade, tá? A tipo A não, tipo A é ok, mas as demais você vai ter, né, esse trabalhinho a mais, tá? Então, sempre verificar, né, que tipo de cerâmica foi comprada para verificar o tamanho das peças, a tonalidade, se a quantidade está ok ou não. Quando você faz trabalho de cerâmica, você tem que considerar um percentual a mais do que você vai precisar para fazer aqueles ambientes por conta de perdas, de quebras, de arremates que sempre acontecem. A impermeabilização das áreas molhadas deve ter sido executada e os ralos também protegidos para evitar os entupimentos. E aí, o que a gente precisa, então, verificar, né? Para eu executar uma cerâmica num ambiente, num piso, eu preciso ver como é que está o esquadro daquele ambiente, né? Então, o que é o esquadro? Né? É se todas as paredes estão ortogonais, que aí eu garanto, né, que o meu piso ele vai ficar totalmente reto, não vou ter muito trabalho, né, de disfarçar ali aquele arremate, né? Se eu tiver uma parede, por exemplo, torta, eu vou ter para um lado um pedaço menor de cerâmica e para o outro lado um pedaço maior de cerâmica, né? Então, nesse início do serviço de revestimento cerâmico, eu preciso identificar se os ambientes estão no esquadro. Se tiverem, ótimo. Se não tiver, vai dar um trabalhinho para você poder fazer esse arremate ali, né, no canto da parede, certo? Então, verificar o esquadro, verificar se está sem poeira, se tiver, tem que fazer uma varrição, porque a poeira acaba dificultando a aderência da argamassa colante com o revestimento. Aí você vai fazer a primeira fiada, esticando uma linha de nylon para ver, né, como é que vai estar ali o esquadro e se vai ficar totalmente tudo reto, né? O que geralmente o pessoal faz quando o ambiente não está no esquadro, em vez de assentar a cerâmica toda na ortogonal, né? O pessoal assenta na diagonal, que aí você não consegue visualizar facilmente que aquele ambiente está fora do esquadro.
Mas lembrando que quando você faz a cerâmica na diagonal, você gasta mais revestimento cerâmico, você vai gastar mais placa cerâmica, né? Porque você vai ter mais recorte no ambiente. Tá? Então, tem que ter esse cuidado aí em relação à pagina, isso que a gente chama de paginação de piso, né? De que forma a tua cerâmica vai ser distribuída ali naquele ambiente, né? E aí a gente tem, então, da mesma forma, né, a execução do piso na parede, verificar a ortogonalidade da parede, né, o prumo, superfícies que tem ali muita poeira, né, fazer a retirada dessa poeira, verificar a paginação no projeto, que é isso que eu falei para vocês, como é que vocês vão assentar a cerâmica na parede, né, vai ser de que forma? Vai ser ortogonal? Geralmente é, né, na parede pessoal opta por fazer ortogonal, mas muitas das vezes você tem cerâmica de tamanho diferente. Tem cerâmica ali, né, de 30 por 20, né? E aí você vai assentar a cerâmica na vertical, né? Ela em pé ou ela deitada, né? Então, por isso que precisa dessa paginação aqui do projeto, para identificar a forma de assentamento desse revestimento, tá? Fazer a marcação também da fiada nos extremos da parede com auxílio de trena, né? E aí você, com essa linha de nylon, vai servir de referência para o assentamento das fiadas, que nem a gente falou lá no piso, né? E aí é só para eu esclarecer, né? O que é a paginação, né? É o nome que se dá um modo de combinar e encaixar cerâmicas, né? Tanto no piso quanto nas paredes. A paginação ajuda a definir a quantidade de peças necessárias em um certo ambiente, né? Que aí contabiliza também, além disso, aquele a mais que vai precisar, né? Dos recortes, das quebras, etc. Então, a gente tem, para a execução dos pisos e paredes, a gente tem aqui uma placa cerâmica. Então, a costa, a parte de trás da cerâmica, a gente chama de tardós, né? Então, esse tardós ele tem que estar totalmente limpo, né? Aqui, inicialmente, pega-se algumas placas cerâmicas para se verificar como é que vai ficar a paginação de acordo com o projeto. Então, você faz aqui, né, mais ou menos simula, né, como é que vão ficar assentadas as peças ali, né, naquele local, né, como é que elas vão ficar encaixadas, né, se está tudo da mesma tonalidade. Aqui faz a mistura, então, da argamassa que eu falei para vocês, a argamassa colante, né? Basta você misturar com a água, que ela vai ficar aquele aspecto homogêneo, né? Pastoso. A aplicação da argamassa é com a desempenadeira dentada, só que inicialmente você faz a aplicação dela com a parte lisa da desempenadeira e posteriormente faz com a parte dentada, esses cordões, para que exista uma melhor aderência entre o revestimento cerâmico e a argamassa, certo? O que é interessante lembrar, gente? Muitas das vezes a gente vê que o revestimento cerâmico ele está desplacando da parede. Por que isso acontece, né? Às vezes é falta de uma execução correta. Quando você aplica o revestimento cerâmico na parede, dependendo do tamanho, então, geralmente, se eu tenho lá uma placa de 30 por 30, né, já é interessante que na parede eu aplique a argamassa tanto no substrato, né, ou seja, tanto ali no meu emboço, quanto no tardós da cerâmica. Isso daqui é o que a gente chama de dupla colagem, certo? Porque eu estou aplicando a argamassa colante nos dois substratos ao mesmo tempo para ter essa aderência melhor. Se eu tenho uma placa 30 por 30 e eu não aplico nos dois, né? Não aplico só na parede, não aplico no tardóis, corro o risco dessa placa, com muitas das vezes a movimentação que pode existir ali de uma parede externa, etc., ela desplacar. Isso acontece, certo? Por isso que é interessante, quando as placas forem de tamanhos maiores, certo? A gente tem que ter esse cuidado. Geralmente, eu acho que quando você está fazendo revestimento cerâmico em parede, é sempre interessante você
fazer a dupla colagem para evitar qualquer tipo de problema no revestimento. Em fachada nem se fala, né? Em fachada você tem que fazer obrigatoriamente essa dupla colagem para evitar problemas ali com o revestimento, tá? Ei, galera, chegando atrasada. Ei, povo. Continuando. E aí, após, então, essa dupla colagem, né, você vai fixar a cerâmica, assentar as peças ali, né, com a ajuda de um martelinho ali de borracha, manualmente, certo? Encaixando a peça, né, e também utilizando aqueles espaçadores que a gente vai ver ali na frente. Então, é sempre interessante você, né, ali fixar a peça com martelinho de borracha para garantir que não vai ter, a peça não vai estar aquela peça, né, mal colada, com aquele som oco, que quando você bate ali, você sente, né, que a peça ficou mal colada, né? E aí, em alguns momentos, é interessante fazer esse teste de aderência aqui, para verificar que todos os cordões que a gente está vendo aqui, ó, eles foram esmagados, né? Então, isso indica que, né, a aderência da argamassa com revestimento estava ok. Né? Então, tem que ter esse cuidado, gente. É muito ruim quando você assenta um piso, principalmente. Aí você vai fazer a verificação desse piso, joga uma peteca lá, a peteca cai, pó, que tem aquele som oco, né? Então, isso daí deve ser verificado para não ter nenhum tipo de colagem, né, ruim ali naquele revestimento. Após isso, então, faz uma limpeza das juntas. É super importante fazer a limpeza das juntas, pessoal, para tirar o excesso de argamassa colante, porque é nesse espaço aí, né, nessas juntas de assentamento que vai ser colocado o rejunte. Então, você primeiro precisa fazer a limpeza dessas juntas de assentamento, né, para posteriormente aí essas juntas receberem o rejunte, que é o material flexível que vai ser responsável por absorver as tensões do revestimento, tá? Então, após a limpeza das juntas, faz-se essa limpeza final ali básica, né, com uma esponja limpa e úmida, né, para retirar o excesso da argamassa colante do revestimento, tá? Então, essa limpeza das juntas é feita após a secagem, né, total ali da argamassa colante. Aí a gente tem a argamassa de rejuntamento. Então, a gente aqui já é a questão de que tipo, né, de argamassa de rejuntamento a gente pode utilizar. Então, nas juntas, como a gente estava falando ali, naquela limpeza das juntas, né, a gente vai aplicar essa argamassa de rejuntamento, que é o que a gente chama mais comumente de rejunte, certo? Que é o preenchimento, então, desses espaços das placas cerâmicas, né, das juntas de assentamento, que tem por função proteger basicamente as arestas ali da cerâmica, né, e apoiar também as peças cerâmicas. O rejunte, né, depende do ambiente onde será aplicado, porque a gente tem dois tipos de rejunte, como a gente vai ver. E é interessante a utilização desses espaçadores que eu falei ali anteriormente, né? Espaçadores plásticos para você definir que largura, padronizar a largura, para padronizar o espaçamento, né, desses rejuntes. No mercado, vocês vão encontrar basicamente esses dois tipos de rejunte. O rejunte à base de cimento e o rejunte à base de epóxi. Tem outro, né, também bastante utilizado, mas que eu não coloquei aqui, que é o rejunte à base acrílica, que é similar a epóxi, né? O epóxi é o melhor que o acrílico, só que ele é mais chatinho de aplicar. Se você aplica ele no lugar errado, dá uma borrada ali, depois você vai ter um trabalhão para retirar ele, né? Que ele firma bem. O acrílico não, ele é mais maleável, mas também ele é impermeável, né? A diferença desses dois aqui, do cimento e do epóxi, é que o cimento você vai aplicar normalmente, mas ele não é totalmente, digamos assim, ele não é impermeável, ele é aplicado, então, para áreas secas, certo? Porque ele é o rejunte mais comum que a gente tem no mercado,
E já o epóxi, que é o rejunte que a gente precisa aplicar nos banheiros, né? Principalmente na área do box, que é a área mais molhada que a gente tem aí na edificação, tá? Então, a vantagem do rejunte à base de epóxi é essa, que ele é totalmente lavável, com o tempo ele não vai começar a sair, porque se você coloca um rejunte à base de cimento lá no box do banheiro, ele com o tempo ele começa a sair, galera, tá? Então você tem que ter o cuidado que, né, não é um rejunte impermeável. Então o rejunte epóxi ele é um rejunte, claro, bem mais caro do que a base de cimento, né? Acho que 3, 4 vezes mais. Mas ele tem essa finalidade, ele vai ser aplicado, né, em áreas molhadas ali, porque ele protege, certo? Toda teu rejunte ali, toda a parte, né, abaixo ali que tem da tua cerâmica, certo? Então também ele tem alta resistência às intempéries, né? Interessante a utilização dele. A espessura, então, nessas juntas de assentamento, né, vai variar de acordo, basicamente, com o tamanho da tua placa cerâmica. Então, né, eu fiz assim, coloquei aqui só um exemplo para vocês terem uma ideia. Então, a gente, por exemplo, tem um revestimento do tamanho 20 por 20, né? Então, a espessura da junta, mais ou menos ali em torno de 2 milímetros, certo? De 30 por 30 já é, né, um revestimento, uma placa maior. Então, eu tenho ali uma espessura que pode variar de 3 a 5 milímetros, né? Isso vai variar de acordo com onde eu vou estar aplicando aquele revestimento cerâmico, se vai ser interno ou externo, e a cor do revestimento também influencia bastante, né? O revestimento mais escuro, a gente sabe que ele absorve mais, então ele vai dilatar mais também, tá? E por ele dilatar mais, às vezes ele precisa ter um espaço maior entre as placas. Aqui só para vocês, né, verificarem que a gente tem rejuntes de várias cores, e aí a combinação vai depender de gosto, né? Então, rejunte muitas das vezes da mesma cor similar à cerâmica, então você tem o revestimento cinza, aplica um rejunte cinza, né? Fica um efeito mais uniforme, certo? Se eu tenho um rejunte mais claro, né, para um revestimento mais escuro, você vai evidenciar mais o revestimento. Se eu tenho o contrário, se eu tenho um rejunte escuro, um revestimento mais claro, eu vou enfatizar o layout ali da parede, né, que eu fiz ali com aquele revestimento, tá? Rejunte cinza fica, né, cor neutra, fica melhor em piso, geralmente é o mais usado, né, o cinza, o bege ali, eles são mais neutros, tá? Aqui algumas recomendações para a execução do rejunte, né, do rejuntamento. Então, mais ou menos 3 dias após o assentamento da cerâmica, esperar um pouco, né, para aplicar esse rejunte, em torno de 3 dias, verificar se tem peça solta, como a gente falou anteriormente. Você tem que ver também a forma de mistura desse rejunte, né, porque também ele seca, não é interessante você aplicá-lo depois, né, daquele tempo ali, que ele já está muito tempo ali em aberto, como a gente fala. Retirar o rejunte em excesso com a desempenadeira, tem uma desempenadeira plástica que o pessoal costuma utilizar. O pessoal utiliza muito a havaiana, né, ainda para aplicar rejunte, mas tem uma espátulazinha de plástico que facilita bastante a aplicação, né, desse rejunte ali na cerâmica. Depois que endurecer, você remove, né, o excedente com pano seco, mas com umedecida, e aí deixa secar aí por até 30 minutos, até que a superfície fique toda esbranquiçada, para passar uma esponja limpa e finalizar, né, a limpeza com um pano seco. Então, é super tranquila a questão de rejunte, tá? Só tem que identificar qual é o melhor tipo de rejunte para cada caso. E aí a gente vai falar um pouco agora do revestimento cerâmico, da placa, né, de revestimento cerâmico que a gente tem no mercado. Eu não vou falar de porcelanato, eu vou falar de rejunte de placa cerâmica de uma forma geral. Porcelanato é um revestimento um pouco à parte, que ele, né, tem baixa absorção,
e que ele dilata muito pouco, né? Por isso que geralmente quando o pessoal assenta porcelanato, faz aquelas juntas secas, né? O que é junta seca? É uma placa colada na outra, não tem esse espaço, né, como a gente vê aqui nas cerâmicas, né? Porque o porcelanato, ele não tem essa dilatação tão grande, né, como as placas cerâmicas, e você pode, né, fazer essas juntas secas, colocar no final só um filetinho de rejunte para dar o acabamento final, né? Então, a placa cerâmica, né, ela pode ser estrudada ou prensada de acordo com a forma de fabricação dessa cerâmica. Então, a base dela é a argila, né? Por isso que o tardóis é daquela cor, né? Porque a base da placa cerâmica é a argila, assim como do tijolo, do bloco cerâmico. Então, é um elemento muito versátil que é utilizado, né, em todos os lugares aí na construção civil, né? Em pisos, paredes, piscinas, né? Então, todos quanto é lugar. Aí a gente tem algumas propriedades, pessoal, dessas placas cerâmicas, certo? É interessante a gente entender como escolher um revestimento cerâmico, como escolher uma placa cerâmica, tá? As placas, elas têm, então, essas características, né, super importantes, que às vezes você identifica na própria caixa ali, essas características daquela placa cerâmica, daquele revestimento cerâmico, né, começando pela questão de ser uma placa impermeável, né, se tem baixa absorção, alta absorção, enfim, essas são informações super importantes. Então, a placa impermeável, né, que eu diria que já é uma placa como se fosse um porcelanato, né, apresenta absorção de água até 0,5%. O porcelanato, ele apresenta em torno de 0,2, é algo muito baixo, né? Então, se ele não absorve, né, muita água, é interessante eu ter esse tipo de revestimento para uma fachada, né? Então, é isso que eu tenho que estudar, que verificar quando eu for, onde que eu vou aplicar esse revestimento. Placa de baixa absorção, aí vai apresentar uma absorção entre 3% e 6%, que não é ruim, né, para uma placa de revestimento interno, e alta absorção, né, acima de 6%. Aí eu tenho que lembrar que essas placas de alta absorção não é interessante você aplicá-las nem em banheiro, porque elas são, né, um pouco mais porosas que as anteriores. Então, vai absorver muita umidade com o tempo. Essa placa cerâmica, ela vai, né, pode começar a dar algum tipo de problema, tá? Ter gretamento, e aí você pode ter que trocá-la com o tempo. E tem também a placa antiderrapante, né? Que a face exposta tem aquelas saliências que vão impedir, né, que aquela superfície fique muito escorregadia, né? Ela é uma placa um pouco mais áspera, mas de uma certa forma também é uma placa que você pode ter até uma certa dificuldade de limpeza, porque como tem essas saliências e tal, ela pode acumular algumas partículas ali de poeira. Falando, então, de uma propriedade física super importante da placa cerâmica, que é a expansão por umidade, que a gente chama de EPU. Essa informação, ela vem também na caixa da placa do revestimento cerâmico, né? Característica do revestimento. Então, o EPU, que significa expansão por umidade, a placa cerâmica absorve água, né, após a saída do forno e tende a se expandir, né, ou seja, aumentar de tamanho, que é isso que a gente chama de expansão por umidade. Então, uma cerâmica que tem um alto EPU, ela pode acarretar, né, num descolamento, no esplacamento do revestimento e no gretamento da placa, como eu estava falando anteriormente para vocês, né? Se vocês colocarem uma placa cerâmica que tem uma expansão por umidade muito elevada, né? Então, muito porosa, digamos assim, você vai ter, né, um gretamento e, posteriormente, pode chegar até um descolamento dessa placa. Então, tem algumas recomendações, certo?
Para pisos e paredes internos, né? Então, esse EPU tem que ser de, no máximo, 0,6 milímetros por metro, que é o indicado para que a gente não tenha problemas, né, patológicos no revestimento. E para a fachada deve ser bem menor, né? Deve ser de 0,40 milímetros por metro, por quê? Porque a fachada você vai ter muito mais umidade, né? Muito mais intempéries, né? Vai ter muito mais solicitações, e você precisa de uma placa, né, com menor expansão por umidade, para não ter esses problemas aí ao longo do tempo. A gente tem uma norma que trata disso, que é a nova norma de revestimento cerâmico, né, que trata dessas propriedades físicas, que é a 13.818, que é uma norma muito interessante, tá? A segunda propriedade física bem importante, eu acho que todos vocês já ouviram falar, é o PEI, né? O PEI da cerâmica, que aí quando você vai comprar uma cerâmica, todo mundo, né, muitas das vezes, o próprio vendedor já te fala, ó, o PEI dessa cerâmica, né, tanto. Então, é também uma característica super importante de vocês observarem, né, quando estiverem fazendo a compra de um revestimento cerâmico, tá? O PEI é uma sigla em inglês, né, mas traduzindo significa resistência ao esmalte, tá? Então, significa quanto que aquele esmalte, né? Porque a gente tem a placa cerâmica, então a gente tem o tardós, a placa cerâmica ela é feita toda de argila. Então a gente tem o tardós, que continua na cor da argila, mas a gente tem a frente da cerâmica, que é o que a gente chama de esmalte, né? Então esse PEI justamente é isso, quanto esse esmalte vai resistir, né, ao desgaste com o passar do tempo, com aquele trânsito, aquele tráfego que vai ter ali naquele ambiente. Tá? Então, muitas das vezes, não apenas o tráfego, mas, né, outras ações, né, que vão estar ali ao longo do tempo, como intempéries, né, se for em ambiente externo, né, e etc, tá? Então, a sigla P é usada para classificar a resistência do esmalte, né, do piso ou revestimento. Então, esse PEI ele vai variar, ele tem diferentes níveis. Então, vai desde o 1 até o 5, certo? Aqui a gente tem, né, a identificação de um por um deles e quando é que pode ser utilizado, né? Então, o 1 ao 5, a gente verifica que o 1, digamos, seria o mais simples, onde eu não vou ter nenhum tráfego, né? Então, exemplo, né? Hoje em dia o pessoal praticamente nem vende PI1, porque nem compensa tanto, pessoal, pelo valor, às vezes, você comprar um PI1, o valor, a diferença não é tão grande do PI1 para um PI3, certo? Então, às vezes, você nem encontra tanto, né, revestimento cerâmico PI1. Mas, né, o PI1 ele é indicado apenas para parede. Por quê? É onde é a situação que não vai existir nenhum tráfego, ninguém passando. Porque o desgaste vai ser, né, muito intenso ali. O esmalte é tão fraco, digamos assim, né, a resistência ao esmalte não é boa, é bem fraca que qualquer, né, chinelo, sapato ali já vai desgastar, já vai ficar aquele arranhado. Por isso que muitas das vezes podem observar, né, em alguns locais que vocês vão, algumas lojas, às vezes, né, olha para o piso, né, e o esmalte já perdeu todo aquele brilho. Por quê? Né? Não foi aplicado, né, o PEI correto para aquele ambiente, tá? O PEI2, você já pode ter algum tráfego, mas muito pouco, né? Aqui, ó, pouquíssimo tráfego. Então, com pequenos quartos, né, é onde se usa chinelos, certo? Que o chinelo, ele não arranha, né? Ele é macio e não arranha. O PEI3 já é, né, para um pequeno tráfego. Então, como eu falei anteriormente,
Do PEI 1 para o PEI 3, a diferença de preço é pouca e não compensa você, né, comprar um PEI 1 em vez de comprar um PEI 3, certo? Pequeno tráfego, então, pode ser colocado em todos os cômodos da casa, né, como quarto, sala, cozinha e banheiros. Pequeno tráfego por quê? Porque às vezes, né, tem 3, 4, 5 pessoas ali naquele ambiente, né, e você não tem um tráfego intenso, né, ali o dia inteiro, para lá e para cá, dentro do ambiente. Já o PI 4, né, já é considerado aí um esmalte mais resistente, então vai suportar um tráfego aí mais pesado, tá? Então, entradas, né, áreas externas e garagens cobertas ou não. Então, já são áreas, né, que você vai ter um certo desgaste ali do esmalte, e aí a cerâmica com PI 4 vai resistir melhor. E o PI 5, que é o mais top de todos, é onde você tem uma circulação severa de pessoas, né? Então, muitas das vezes o pessoal utiliza o PEI 5, né, em shoppings, certo? Em locais, padarias, né, lojas, onde você realmente tem uma circulação intensa de pessoas ali em corredores, etc. Então, você vai ter, né, esse esmalte que vai resistir a essa circulação, né? Restaurantes e etc. Às vezes, né, em shoppings e pequeno tráfego de veículos também, tá? Então, é importante a gente entender, né, em relação à placa cerâmica, que existe essas propriedades físicas, né, do EPU, certo? E do PEI. Né? Então, são duas coisas que, ao comprar um revestimento cerâmico, devem ser observadas, onde vão ser utilizadas e qual, né, quais são as características desse revestimento em relação a essas duas propriedades, principalmente, tá? Então, para escolher o revestimento certo, deve-se utilizar a tabela, né, baseada no índice PEI, que caracteriza o revestimento cerâmico de acordo com a resistência ao desgaste que o material suporta, né? Então, como a gente viu, né, quanto maior o número do PEI, né, mais resistente vai ser o esmalte, né, daquele revestimento e mais adequado vai ser para as áreas de maior circulação, tá? Então, o PEI 1 é indicado, né, para banheiros e dormitórios, mais para paredes, certo? E dormitórios, né, de pouco, ali, de pouco tráfego, né, de apenas usando chinelo para não riscar a cerâmica. E o 4 já é para um tráfego intenso, como lojas e escolas. Aqui eu coloquei, então, para finalizar, as normas, né, que geralmente a gente verifica para utilização de materiais de revestimento de paredes internas com placas cerâmicas, a 13754 de 96 e a 13755 também de 96, que trata, né, de revestimentos internos, placas cerâmicas, para, no caso aqui, né, só para paredes internas, e a 755 já é para paredes externas e fachadas. Então, elas tratam, né, de traços, né, para o chapisco, para o emboço, como é que deve ser, né, esses traços, né, para paredes internas e para paredes externas, certo? A gente tem uma diferença, muitas das vezes, devido à característica, né, do ambiente, então, alterando, então, esses traços, né, desses revestimentos aí, certo? Bom, a aula de revestimento, né, gente, era essa. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode falar aí que a gente responde por aqui, pessoal.